Moradores do bairro residencial Jaboticabal alegam que um vazamento de água na calçada causou rachaduras nos imóveis. Ao menos 2 casas apresentam problemas graves. A população pede providências urgentes antes que seja tarde. Observe as rachaduras em uma das casas da rua Salvador Liberato Gulli. Elas estão por toda parte. Hoje, comprometem totalmente a estrutura. Parte do piso está oco. E Elaine teme que o imóvel ceda de uma hora para outra. Começaram já as rachaduras, né? E as quedas dos pisos lá na frente. Tá tudo oco aqui no meu corredor. Na frente também tá oco, tá bastante crítico já. Dona Maria é manicure, vizinha de Elaine e recebe clientes. A casa dela também está literalmente desmoronando. O piso da garagem começa a ceder e ela teme o pior. Tenho medo de acidente, sim. Não é tanto pelos meus bens materiais, é por vida. Que aqui entra gente. Eu tenho cliente. Entra gente aqui e cai isso aqui. E aí? Como é que vai fazer? Em setembro do ano passado, um furo em um dos encanamentos da calçada de Elaine fez vazar muita água. E no dia seguinte ao conserto e substituição dos canos, os problemas teriam começado. Ela acredita que a situação pode ter sido provocada por falhas no conserto e que a água voltou para baixo das casas, deixando o solo fofo a ponto de movimentar os imóveis. A única coisa que eu queria é que eles consertassem, sabe? É a única coisa que eu peço. Eu não quero o dinheiro deles, eu não quero nada. Nada, nada, nada. Eu só quero que eles arrumassem a minha casa, porque não é justo, né? Eles vêm falar que não foi ao vazamento. Foi devido ao vazamento que teve isso, que nunca teve essas rachaduras aqui. Independente de quem tenha a responsabilidade, os moradores suplicam para que algo seja feito o mais depressa possível antes que ocorram acidentes. Na opinião deles, falta empatia das autoridades, ou seja, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que se fosse com eles, eu acho que não estaria assim, né? Mas como é com a gente, né? Então a gente somos os últimos a eles verem, né? Mas na hora de pedir, aí eles correm pra gente. O engenheiro do SAEG, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, informou que o bairro existe desde 1998 e que naquela época não houve a devida terraplanagem e que isso teria causado as rachaduras nas casas. Aquela região, há alguns anos, ela já apresentou problemas, né, de recalque de fundação. Inclusive, eu tenho conhecimento que a Associação de Moradores, ela já abriu um processo, né, contra a instituição financeira, para que ela tomasse providência e com relação à recuperação dos imóveis para os seus proprietários. Para o engenheiro, a situação é perigosa para os moradores, mas não a ponto de interdição por parte da Defesa Civil. Disse ainda que o reparo foi feito corretamente, mas que um laudo está sendo criado para averiguar o que realmente houve. Ela reclamou vazamento, se eu não me engano foi no dia 18 de setembro do ano passado, e no mesmo dia nós consertamos o vazamento. Então não foi assim um volume muito grande de água, que possa se dizer que vazou, que causou esse estrago na casa, né? No meu ponto de vista, existem outros problemas que a gente está analisando lá no local, né, para poder ver o que é que está ocorrendo realmente. O presidente da OAB de Jaboticabal acompanha de perto a situação. Disse que em caso de acidentes a prefeitura pode sim ser responsabilizada e que os moradores podem acionar a justiça. Essas 2 famílias interessadas ajuizam uma ação judicial, caso o laudo lhes seja desfavorável e eles queiram uma outra opinião, ajuizam uma demanda para que seja feita uma produção antecipada de prova para se verificar quem que é o responsável. É a autarquia, pela sua atuação lá, que causou esse vazamento, ou é a Caixa Federal que construiu, autorizou que se construísse num terreno sem compactação? Definindo a responsabilidade, ou de quem é essa responsabilidade, se ajuiza uma ação contra o responsável. Davi Florim, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. Nós questionamos a Caixa Econômica sobre esses problemas nos imóveis em Jaboticabal, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? A situação é de fato bastante desconfortável e muito perigosa para os moradores de Jaboticabal. Aqui ao meu lado está o engenheiro civil José Francisco de Carvalho Ramos.
José Francisco, independente de quem é o culpado, o problema precisa ser solucionado com certa urgência? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Exatamente. Independente de quem foi o causador do problema, o principal é a solução da questão, né? E eu acho assim até constrangedor os munícipes ter que mendigar uma solução para um problema. Tá? As residências, elas correm risco de desmoronamento? Certamente, pelas imagens que nós chegamos a analisar, são trincas bastante expressivas, sabe? Elas vão começando a tomar um volume, elas vão dando um aviso que algo muito pior pode acontecer. Agora, o que pode ter contribuído para o surgimento dessas rachaduras? Fatos individuais, desde a época da construção desse residencial, dessa conjunto habitacional, que nós temos a característica de um solo argiloso nessa nossa região e ela tem particularidades que podem acumular água. Também pela situação de vazamentos, ou seja, tudo contribui para uma situação, um conjunto de problemas. Em caso de acidentes, quem é que pode ser responsabilizado? Bom, aí é uma questão solidária. Todas as pessoas que foram envolvidas, o sistema financeiro que aprovou esse conjunto, a prefeitura, a construtora, todas as pessoas jurídicas e físicas que estavam envolvidas, elas têm uma responsabilidade solidária. O Ministério Público pode intervir? Eu acredito que até esteja já tomando algumas providências, mas se não tomou essas providências, elas devem ser imediatas, porque a situação é de extrema gravidade. A Prefeitura pode se eximir? De maneira alguma. Ela, a partir do momento que ela também recolhe tributos, impostos, ela tem obrigações. Da mesma maneira que o munícipe tem a obrigação de pagar impostos, também o munícipe tem direito de ser devidamente amparado. Esse último vazamento de água pode ter realmente jogado esse líquido para baixo das casas? Pode ser, sim. Realmente é uma questão que nada que uma perícia bem executada, que eu acredito que o Ministério Público vá solicitar, nada que essa perícia não venha apurar as reais e proporções do problema. Outras casas também podem ser atingidas? Certamente, isso é óbvio, que se nós estamos num lugar onde tem uma qualidade de solo que já apresenta problemas, problemas de vazamento que estão tendo, isso é inegável que vai proliferar. E há também ali um certo risco para as crianças, já que está tudo oco por baixo, né? Sim, isso é perigo eminente. Ou seja, a solução, talvez assim, a questão de a Defesa Civil afirmar que não tem problema, precisa ser uma coisa mais afirmativa, assertiva, de como que está sendo providências. José Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que torcedores do Botafogo e do Comercial aqui de Ribeirão estão reclamando que são coagidos pelos flanelinhas durante os jogos da dupla Come Fogo. Pucci. Até já, Davi.